E a gente está conversando aqui no programa Utilidade Pública de hoje sobre aquela história de que você antes, aos 13 anos, 14, 15, estava só preocupado em brincar e fazer a tarefa de casa. Hoje não, tá? Hoje essa turma aí já está decidindo o que vai ser do futuro da sua vida aqui no Bate-Papo com Gustavo Sancho, que é professor e coaching, e Patrícia Pinato, psicólogo e psicanalista. Gustavo, como é que você avalia, a gente já está no último bloco do programa, como é que você avalia o efeito rebote disso que a gente tem tratado? Dessa adultização misturada a essa responsabilidade de adulto, aí, quando essa fase ainda deveria ser uma fase prioritariamente lúdica? Então, o que a gente vê é cada vez adolescentes e crianças, né, mais pressionados, se sentindo com uma adrenalina muito alta. Eu conheço casos de alunos que no segundo mês de aula já estavam desmaiando, passando mal. Então, por conta dessa pressão. Então, você imagina, eu estou no meu ano decisivo, vamos dizer assim, porque o terceiro ano seria o ano decisivo. Eu já começo esse ano decisivo com meu pico de adrenalina lá em cima, com minha pressão lá em cima, meu psicológico lá embaixo. Porque eu já vou, tudo que eu estudar eu vou achar que não está suficiente. Uma coisa que eu vejo muito com os meus alunos é isso. Professor, eu não estou estudando o suficiente. Você está estudando quanto? Ah, estou estudando 10 horas. Isso não é suficiente? Será que isso não é suficiente? Ou será que a pressão de que você tem que estudar mais, que eu não posso errar e que eu tenho que passar? E aí eu acho que não é suficiente. O problema é muito esse. Outra coisa que acontece muito é a questão de horário de estudo. Você vê muito horário de estudo padronizado. E aí vem a pergunta, será que todos os alunos são iguais? Será que eu tenho que estudar 6 horas, você tem que estudar 6 horas e você 6 horas? Não. Às vezes eu consigo aprender com 4 horas, às vezes você consegue aprender com 8 horas. Então o seu horário de estudo vai ser diferenciado. E aí quando eu olho para o lado eu falo, o cara está estudando 10, eu estou estudando 6, então eu não estou estudando. Mas eu posso estar aprendendo até mais do que ele. Então essa questão do trabalho do coaching, do trabalho do autoconhecimento, vai ajudar muito isso. A gente dentro do coaching tem algumas ferramentas de tipos de aprendizado. Então, tem alunos que aprendem mais de maneira visual, de maneira auditiva. Então, isso tudo sendo identificado no coaching, passa mais tranquilidade e baixa um pouco a ansiedade. Porque a ansiedade é o que mais atrapalha. Às vezes o aluno está em sala de aula, mas já está pensando, caramba, isso eu não vou conseguir estudar, isso é muito difícil. E aí a cabeça já esquece da aula e já foi. A partir de que idade, ou de que... Lá vou eu, que sério. A partir de que ano do colégio? Já também já é outro assunto, né? As escolas devem investir nisso. Existe um mínimo para também não ficar muito cedo? Isso, a gente como coaching vocacional, a gente estipula que a partir do primeiro ano é que é a fase ideal. Por quê? Porque até o 9º ano tem a questão da maturidade. E o coaching é um processo que requer um pouco de maturidade, o coaching vocacional. Então não adianta eu chegar no aluno do 9º ano e estar debatendo alguns temas de autoconhecimento, porque muitas vezes eles vão levar mais na brincadeira. E aí na brincadeira não tem resultado. Então a partir do primeiro ano é que a gente começa a ver mais resultados. Eu já ministrei sim palestras para aluno de 9º ano. Vou ministrar palestra sexta-feira, uma palestra motivacional para crianças de 13 a 15 anos. Falei, cara, como assim? Criança de 13 a 15 anos precisando de palestra motivacional? Como é que uma criança de 13 anos não está motivada? Eu também me fiz essa pergunta. Já estão automaticamente mas motivados. Estarei lá ministrando. Então, assim, a partir do primeiro ano é que a gente realmente começa a ver que eles têm mais resultado, porque começa a entrar o nome Enem. Aí, quando entra o nome Enem, parece que liga uma chavezinha que eles falam, eu tenho que prestar atenção nisso. E eles começam a ter um foco maior. Sim, mas se então, passar reforma... Aí a gente vai ter que antecipar. Esse 9º ano aí vai ter que lidar vai... com essa questão da brincadeira, vai ter que aprender, vai ter que fazer um recoaching aí para poder atualizar a chave vai ser ligada forma antes. De lidar com isso um ano antes, gente. É muita coisa. É muita coisa. Gente, tá espremendo. É muita coisa. Tá espremidinha ali. E essa coisa de mudar do fundamental para o ensino médio, isso é extremamente significativo para eles internamente. Sim. Então, quando eu vou para o ensino médio, eu já me sinto mais adulto, já me acho, né? Sim, sim. De repente, isso também vai ficar meio perdido aí, né? Porque estamos pulando fases completamente. Agora vai ser no 9º ano, né? Então já não é mais no primeiro ano que vai dar essa mudada, vai ser antes. E aí o psicológico já está... E a gente veio falar sobre essa questão do coaching vocacional, gente, mas agora o professor
trouxe, eu tô que nem um aluno lá. Você tá falando uma coisa, eu tô pensando em outra. Agora a gente fica se perguntando, gente, palestra motivacional para 13 anos é uma coisa que a gente precisa trazer para a atividade pública. Eu já estou querendo agendar um retorno, professor, porque, assim, realmente, como você vai levar, qual é o sentido disso? O que se espera disso? Pois é. Que público é esse que precisa de motivação aos 13 anos de idade? Também me perguntei isso quando me foi feito o convite, mas essa questão dos alunos desmotivados em sala de aula por conta da pressão, às vezes por conta de metodologias dos professores, que também tem um pouco disso. Os professores têm que perceber que a juventude está mudando. Então, aquela aula tradicional não chama mais a atenção dos alunos, eles não têm a mesma absorção. O professor tem que estar também preocupado com isso. Aqueles termos técnicos também não, trazer né? um Série, pouco de informática. coisas lúdicas. A gente também está precisando dar uma atualizada aqui, que eu acho que essa metodologia... Não é? De trazer um pouco da coisa lúdica, da brincadeira para esses meninos, porque a gente fala assim, eles não estão vivenciando isso, mas eles também sentem falta disso. Mas com certeza. Quando você vai ministrar uma palestra, quando você vai bater um papo com eles, que você faz uma coisa assim, mais lúdica, você percebe que eles se encantam mais, eles se entregam mais. Quando você vai para a parte mais técnica, eles não gostam, não me dedicam. Então tem professores que também acabam causando isso. Tem o lado dos pais também, que vem com essa pressão, mas também eu acredito que os professores eles têm que mudar um pouco a sua maneira de pensar, mudar que o jovem mudou. É uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, é que a gente está trazendo as crianças, né, cada vez mais para o mundo adulto, cada vez mais cedo. A gente está dando muita coisa para elas, então, muitas tarefas, muitos cursos e tal. E a questão social, ela, na verdade, ela fica um pouco perdida. Então, você tem adolescentes, depois adultos, profissionais extremamente bem formados, com muitos cursos, mas que têm muita dificuldade de lidar com grupo, com chefe, com parceiro de trabalho, porque não desenvolveu essa questão social. Então, não desenvolveu essa inteligência emocional e social. Então, você pode ter grandes profissionais e, às vezes, os profissionais falam comigo no consultório, mas eu fiz curso, eu fiz 3 MBAs, eu fiz isso, mas o outro não fez, mas é melhor do que eu. Mas o outro consegue transitar melhor dentro do universo social. Desenvolver relacionamento. Desenvolver relacionamento. Também. Ao contrário, que vai na contramão do que a gente vê, né? Que, assim, Sim. você não vai sair, você não vai para casa das amigas, você vai ter toda a liberdade. Você tira a liberdade no momento importantíssimo, que a liberdade é cheia de significados, Sim. Prometendo aquela liberdade depois. O problema é que aquele período é o período. É o período-chave do conhecimento, da criação, né? Da dos relacionamentos, né? De você das aprender brigas, a das conviver. frustrações. Pois é, de você aprender a conviver. Acho que a gente está precisando disso. E aí eu acho que o coaching vai muito além da sala de aula. A gente está falando sobre coaching vocacional, mas eu acho que essa escolha do que a gente quer para a vida vai muito além de uma profissão. Parabéns, professor, pelo trabalho. Eu acho que a gente... isso é pensar nas gerações futuras, porque a gente está fazendo muita coisa aleatória hoje sem trabalhar esse autoconhecimento. E aí, inclusive com a questão da absorção das informações na internet, e a gente está cego, a gente não sabe o que é que a gente vai ter mais adiante. Qual vai ser o resultado dessas gerações com compromissos cada vez mais cedo, se não tiver, se essas crianças... elas não tiverem esse preparo. Parabéns, professor, mais uma vez, pelo trabalho. Sucesso na missão. Sou convidada a voltar, porque eu acho que a gente precisa descobrir aqui o resultado de uma palestra motivacional para um público tão jovem. E o senhor está, então, já vai deixar agendado. O professor Gustavo Sancho vai voltar aqui para o programa Utilidade Pública para trazer aí, porque, assim, não faço a mínima ideia do que se esperar de uma palestra motivacional para pessoas com 13 anos de idade. Patrícia, muito obrigada mais uma vez. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente encerra a entrevista dessa segunda-feira aqui no programa Utilidade Pública, mas a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, aqui na sua TV APRP, a partir das 18 horas. Tenha uma excelente semana e você já sabe, quer conferir qualquer conteúdo de qualquer edição do programa Utilidade Pública, vai lá no YouTube, tem muita coisa legal.